E o Ministério da Saúde decretou estado de emergência, visando reverter as consequências da falta de assistência sanitária que atingiu a população Yanomami no estado de Roraima. Quase 100 crianças morreram de desnutrição na terra indígena Yanomami em 2022. Sobre este tema, conversamos agora com o historiador, antropólogo paraense e ex-presidente da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Márcio Augusto Meira. Márcio, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Boa tarde. É um prazer também estar com vocês aí, né? Poder conversar com os ouvintes daí da TVT. Márcio, o assunto é muito pesado, né? A gente viu nessa última semana o que vem acontecendo já há muito tempo na terra Yanomami. A gente sabe que não é só lá essa situação, mas a gente tem visto a gravidade que atingiu aquela população naquele território em Roraima, uma terra indígena dos maiores territórios indígenas que a gente tem no país, né? E eu queria um pouco da sua avaliação, como já dessa experiência que o senhor tem, que foi presidente da FUNAI. Gostaria de ouvi-lo sobre essa situação, como o senhor analisa este momento. Esse momento ele é caracterizado pela situação de catástrofe, né? Que é fruto de uma postura do governo Bolsonaro, mas que vem até de antes, ainda do governo Temer, de total incapacidade e má vontade explícita, né, muitas vezes, do governo federal de atuar na terra indígena Yanomami para a proteção do território Yanomami e, sobretudo, para os cuidados também com a situação sanitária que foi consequência da invasão garimpeira que ocorreu naquele território. Então, por isso que há fortes indícios de que tenha sido cometido um crime de genocídio ali naquela situação, né, por parte do governo Bolsonaro, né. Inclusive, houve ações no Tribunal Internacional de Haia, movidas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, denunciando o crime de genocídio lá, né. Não foram poucos os alertas que foram feitos ao longo dos últimos 4 anos sobre essa situação. Esses alertas foram feitos pelos próprios indígenas Yanomami, através da sua associação, a Utucara Associação Yanomami, seu grande líder, Davi Copenaua, mas também por aliados, né, organizações não governamentais que atuam na região, né, pelo Ministério Público Federal. Foram ajuizadas, inclusive, ações no Supremo. O Supremo, inclusive, determinou várias ações lá no território Yanomami, ao governo federal, e, ao que consta, essas ações foram feitas de uma forma, para dizer o mínimo, incompletas ou incapazes de, para dizer o mínimo, de solucionar a situação que é provocada pelo garimpo. Então, o que é importante destacar aqui é que, realmente, o que está acontecendo agora é consequência de uma ação que já dura 4 anos, de uma invasão garimpeira. São 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, que tem uma população Yanomami de cerca de 28 a 30 mil habitantes. Então, vocês podem imaginar o tamanho do problema, né? E o garimpo, ele é uma atividade ilegal e, ainda por cima, causadora de inúmeros estragos ambientais e sanitários. Então, tudo aquilo que a gente vê, aquelas imagens tenebrosas que nós vimos na televisão, de crianças, de adultos, em situação calamitosa, né, elas são consequência da presença do garimpo dentro da terra indígena Yanomami. Márcio, você citou bem aí também, já lembrando o Tribunal de Haia, que deve julgar essa situação muito triste dos Yanomamis, dos indígenas em geral, que essa situação foi a que mais se agravou, mas a gente sabe que, né, no Brasil inteiro, e principalmente ali, outros povos também talvez beiram essa situação.
que bom que agora a gente tem um governo que está atento para isso. Mas queria que você falasse para a gente como que funciona esse tribunal. Vale lembrar, só pontuar que essa situação, e aí é só um parênteses colocando aqui, porque eu vi gente, inclusive não bolsonarista, depois que foi decretada a situação de emergência sanitária, falando que onde estava a imprensa que não noticiou. A imprensa noticiou bastante, inclusive quem acompanha a TVT e a Rádio Brasil Atual, a gente sempre falou sobre ataque aos povos indígenas, então quem nos acompanha e outros veículos de comunicação, talvez com menos ênfase, noticiam. Então, só é importante colocar aqui, porque isso me incomodou bastante. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse tribunal, como que funciona a partir do caso lá, que também indígena, inclusive advogado, já tinha denunciado também, levado casos parecidos no ano passado, e citar uma pessoa específica também que contribui para essa negligência, Damares Alves, né? Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, só que não. Bom, vamos por partes então, né? Com relação ao Tribunal de Haia, eu não sou um especialista, né, na área jurídica, mas nós sabemos que ele é um tribunal que julga, né, casos de violação de direitos humanos no planeta, em todo o globo, em todo o mundo. E ele geralmente demora para tomar decisões, porque as demandas são muito grandes lá, e volumosas, e poucos juízes, né, para dar conta de toda a situação, né, do planeta. Então, de qualquer forma, é muito importante que essa denúncia tenha sido feita lá, e ela vai correr, ela vai alcançar em algum momento, né, essa acusação contra especificamente o ex-presidente Bolsonaro, e também, eventualmente, algum outro assessor dele, né, no caso a ministra Damares, por consequência, possa ser também efetivamente responsabilizada por essa situação, né? Eu vejo que é mais rápido alguma resposta jurídica sobre o tema na justiça brasileira mesmo, né? Então, eu acho que também ali, no Supremo e em outras instâncias da justiça brasileira, estão correndo processos que devem chegar a um resultado mais rápido do que no Tribunal de Haia, né? Embora, como eu disse, eu não sou um especialista nessa área jurídica. Segundo ponto, eu concordo plenamente contigo quando tu dizes que a imprensa documentou e divulgou o que acontecia nesses últimos 4 anos lá na terra Yanomami. Para fazer justiça, a gente pode dizer que vai desde da TVT, digamos, da imprensa alternativa, mesmo a grande mídia divulgou também algumas situações, a calamidade que estava ocorrendo lá na terra indígena Yanomami, né? Então, no Brasil, infelizmente, parece que a sociedade brasileira ela não consegue enxergar claramente, né, os povos indígenas e, sobretudo, os temas relacionados aos direitos humanos. Parece que é uma situação quase que, às vezes, as pessoas estão adormecidas, né, diante de tantas situações que acontecem. São tantas que as pessoas acabam normalizando ou naturalizando essas situações, né? Mas eu concordo contigo, sim, houve muitas denúncias, então é por isso mesmo que eu digo que não há justificativa nenhuma do governo Bolsonaro e do Ministério dos Direitos Humanos, né, do governo Bolsonaro, que era a ministra Damares Alves, de dizerem, por exemplo, que não tinham conhecimento do que estava acontecendo lá. Muito pelo contrário, inclusive com ações judiciais obrigando o governo a atuar na região. O que houve ali foi, na minha opinião, um ato deliberado do governo federal, durante a gestão Bolsonaro, de estimular o garimpo, que não foi só na terra indígena Yanomami. Vocês lembraram já aqui, né? Se vocês observarem a situação da terra indígena Munduruku, no Pará, na região do Tapajós, ela é quase tão grave quanto a situação lá na terra indígena Yanomami. Em outras regiões do Pará, principalmente nas terras indígenas Caiapó, estão apinhadas de garimpeiros destruindo os rios lá, né? Assim como no Tapajós, porque o garimpo ele é ilegal exatamente porque o garimpo ele destrói o meio ambiente, ele utiliza o mercúrio de uma forma ilegal, né, criminosa, que causa danos seríssimos à saúde pública, né? Então, toda a população ribeirinha, por exemplo, tanto lá
em Roraima, quanto no Tapajós, quanto na região do Rio Fresco, que são afluentes ali do Rio Xingu, no Pará, sabem o que eu estou dizendo. A Fiocruz fez pesquisas seríssimas sobre o impacto do mercúrio na saúde humana, não é? Então, não é só por isso. O garimpo também ele abre uma ferida na floresta e com o processo de assoreamento dos igarapés, dos rios, e toda aquela situação que é constituída ali, milhares de garimpeiros numa situação precária, isso promove a expansão da malária. Então, um dos principais problemas de saúde lá na terra indígena Yanomami hoje, que está afetando os Yanomami, é a malária, né? Então, o que acontece? Quando um adulto Yanomami ele sofre de malária, às vezes tem casos de 2 vezes por ano uma mesma pessoa sofrer de malária. Isso significa o quê? Significa que ele não tem condições de prover, né, a sua família e a si mesmo de alimento. Ele não pode caçar, ele não pode ir para a roça, a mulher, né, não pode ir para a roça, são as mulheres que vão para a roça. Então, isso tudo gera essa situação calamitosa de sanitária, né? Então, realmente é muito grave o que aconteceu. E é bom que a gente não pode esquecer, acho que é importante dizer isso também para o público aqui da TVT, que a decisão do presidente Lula eu acho extremamente corajosa e correta de ter ido pessoalmente lá. Porque, na verdade, a ida do presidente da República a um local como esse, dentro do país, nessas circunstâncias, serve como exemplo, serve como gesto de demonstração clara, né, de que o presidente da República está realmente engajado na proteção, né, e cuidado desse povo específico, do povo Yanomami, mas não só dele, né, de todo o povo brasileiro. É uma atitude exemplar. Eu acho que a presidência da República também se exerce através de exemplos. Eu acho que esse exemplo de ir na própria região, levando seus ministros, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o ministro da Justiça, não é? A ministra da Saúde, inclusive, o Ministério da Saúde tomou a atitude, né, de liderar o processo de emergência sanitária. Então, tudo isso eu acho que também tem que ser reconhecido, e oxalá que essa atitude só seja o início de um processo que deve também as operações que são mais complexas e que precisam ser tratadas de uma forma até cautelosa, né, que é a operação de desintrusão da área, ou seja, de retirada dos garimpeiros, porque só com a retirada dos garimpeiros de dentro da área que nós teremos a solução definitiva dessa questão sanitária. Márcio, obrigado. Só lembrando, então, o presidente Lula que fez questão de até a situação ali, vivenciar, ver qual que era a situação dos Yanomamis antes da viagem internacional, que também é um tema tratado neste Revista Brasil TVT. Obrigado, Márcio Meira, historiador, antropólogo paraense e ex-presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Obrigado pela participação com a gente. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição aqui da TVT, né, para voltar quantas vezes for necessário aí para colaborar com vocês. Um abraço. Abraço. Um abraço.